Vamos dar início ao quadro Você Pergunta, e o pastor Natanael Rinaldi responde, sempre consultando a Bíblia. Pastor, temos aqui a primeira pergunta de um homem NQI. Ele pergunta: é possível conciliar a meditação transcendental com a meditação bíblica? Não. Há uma grande diferença entre meditação bíblica e a chamada meditação transcendental, que é vinda lá da Índia, através de gurus que se apresentam aqui no Ocidente, como trazendo uma novidade para envolver a pessoa a sentir uma disposição íntima muito boa. Mas a diferença que nós queremos apontar é que enquanto as religiões orientais ou seitas orientais procuram esvaziar as mentes, abrindo a psique ao subjetivismo, a meditação bíblica é produtiva. Seu objetivo é a comunhão com Deus, uma comunhão consciente com Deus, e não abrir a mente sem haver uma comunicação com Deus, como nós procuramos fazer. Então, quando nós lemos o apóstolo Paulo escrever a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o cristão, ele busca as coisas que são de cima. Ele pensa nas coisas que são de cima, logo sua mente não fica vazia, porque a meditação transcendental abre a porta para a absorção de ideias contrárias até à vontade de Deus. Mas a meditação cristã é como diz aqui o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é aquela pessoa que anda segundo a opinião de homens que querem se chamar deuses, que entram em comunhão com entidades desconhecidas. Mas diz o escritor que o que medita nas coisas de Deus, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia Sagrada é a base da sua meditação. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 15, depois de aconselhar este servo de Deus, ele dizia: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Assim, uma pessoa que age como Paulo recomenda, ele estaria meditando no que Paulo escreveu de aconselhamentos, de recomendações, de modo que as pessoas que o observassem pudessem ver que ele estava em progresso espiritual. E, finalmente, nós temos o apóstolo Paulo também recomendando em Romanos, capítulo 12, e versículo 1, que não nos conformemos com a maneira de pensar de homens que não têm comunhão com Deus, mas que nos ajustemos ao padrão da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meditação bíblica, meditação cristã, tem a ver com a mente da pessoa ligada a Deus, ligada à sua palavra, através da oração, enquanto meditação transcendental é abrir a mente para o vácuo, esperando receber comunicações de entidades desconhecidas, que para nós que lemos a Bíblia não são outros senão espíritos demoníacos que pairam no ar. Como disse o apóstolo Paulo, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Imagine um ser humano admitir que ele é um Deus. Se ele é uma criatura criada por Deus, como ele pode ao mesmo tempo admitir que ele é um Deus? Está fora de propósito. E essa ideia partiu de quem? Partiu do próprio diabo no jardim do Éden, que ofereceu à mulher esta vantagem: sereis como Deus, conhecendo tudo. E isto então está fora dos propósitos divinos. Meu prezado irmão, cuidado com a sua curiosidade de se envolver com livros de meditações ligadas ao mundo oriental, que você não vai progredir na vida espiritual. Pelo contrário, ainda vai se afastar. Temos aqui outro ouvinte que não quis se identificar. Ele pergunta: qual é o valor do corpo humano, tanto vivo quanto morto, para o cristão, pastor? O valor do corpo humano é visto na Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O apóstolo diz assim: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o corpo é mortal. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então morre o corpo fisicamente, mas não morre a alma. Só que este corpo que vai para a sepultura, se foi uma pessoa que durante a sua vida atendeu a recomendação de 1 Tessalonicenses 5, 23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo, este corpo vai ressuscitar. Vou repetir, este corpo vai ressuscitar. E vai ressuscitar para a imortalidade do corpo, para a incorruptibilidade do corpo. É o que nos diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar nosso corpo abatido para ser igual ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Ora, se o nosso corpo tem este valor, e enquanto isso não ocorre, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que o vosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo? Se o corpo é a morada do Espírito Santo, o apóstolo Paulo levanta uma pergunta, que diz assim: fugi da prostituição. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-vos-ei membros de uma meretriz?
Não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Não serão, porque serão, disse, não, dois numa só carne? Então diz ele, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então é um pecado duplo. O pecado de prostituição é um pecado duplo, porque é um pecado em si, e segundo, é um pecado contra o próprio corpo. E diz o apóstolo, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tenha cuidado que se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Então há necessidade de cautela para que não venhamos a cair nesse erro. Mais um ouvinte, NQI. A pergunta dele é a seguinte: os unicistas usam o capítulo 20 de Atos e o versículo 28, dizendo que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Como explicar, pastor Natanael? Ora, a leitura do texto não dá margem para que haja uma interpretação da forma como está sendo apontada. Capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 28, Paulo diz assim, Paulo está falando, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então o texto é de uma clareza que eu não sei como pode ser levantada uma alegação dessa. Declara o texto que a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Não está falando do Espírito Santo, está falando a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Vou repetir, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, não está se referindo ao Espírito Santo, senão diria aquele, porque está longe. O que está mais perto é a palavra Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Considerando que foi o Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, e não o Pai, vou repetir, considerando que foi o Filho que se humanizou, como diz João 1,14, e o Verbo se fez carne. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que diz o apóstolo que Jesus existia na condição de Deus, se fez homem. Então, quem se fez homem foi Jesus. E aqui está dizendo, então, que a igreja foi resgatada com o próprio sangue de Cristo, como também confirma Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou de nossos pecados. Quem morreu na cruz? Foi Jesus. Quem derramou seu sangue? Foi Jesus. Então ele nos resgata com o seu próprio sangue. Agora, Jesus tem duas naturezas, natureza humana, natureza divina. Como Deus, diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho.
Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como homem, Jesus morreu por nós, e não que seja o próprio Espírito Santo. A última pergunta que vamos responder é: NQI, homem, pede uma explanação sobre a CCB. Como fica essa igreja perante a Bíblia? Nós queremos dizer que a CCB, ela tem uma característica de seita, porque admite que salvação só ocorre dentro do seu meio. Ora, uma pessoa que crê que a salvação está numa organização e não numa pessoa, ela está ensinando fora da Bíblia Sagrada. São tantos os versículos que nós encontramos na Bíblia apresentando Jesus como o único Salvador, que não podemos imaginar que uma pessoa que tem a Bíblia possa chegar a um ponto de dizer: não, a minha igreja. Se não tiver na minha igreja, ninguém se salva. O que é que vamos fazer com Atos 4,12? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que é que vamos fazer com 1 Timóteo 2,5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que é que vamos fazer com João 14,6? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, admitir que determinada congregação possa salvar o homem é um pecado terrível, porque esta igreja está transferindo a responsabilidade da salvação que pertence a Cristo para a sua própria organização. Isso é característica de seita. Agora, outro problema que envolve também esse grupo é que só neste meio, nesta entidade, é que existem crentes verdadeiros. Os demais crentes são chamados de primos e dizem: vocês estão à beira do caminho, enquanto nós somos o caminho. Você precisa pertencer à nossa irmandade. Ora, tenha paciência. É possível aceitar, e eu não sei como existem crentes tão ingênuos que às vezes aceitam orar junto com esse grupo e eles recebem uma profecia, um tipo de revelação falsa, nos seguintes termos: olha, na igreja que você está, como se Deus estivesse falando, lá não é o caminho é aqui, você está recebendo da parte de Deus uma informação, que saia de lá, venha para o nosso meio. E esse crente admite que é Deus que esteja falando por essa pessoa. Não sabe nem que é uma profecia de encomenda, preparada. De modo que é preciso ter cuidado com isso. Deixemos de ser tão ingênuos como alguns têm sido. No caso da leitura da Bíblia, é o maior problema. Esta CCB é contra o estudo da Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ficar, segundo dizem, sem a atuação do Espírito Santo. Então, para se vangloriar de que lá é diferente, dizem a pessoas: a comida que nós servimos na igreja é melhor, é quentinha, sai na hora. Deus fala pela boca do ancião. Enquanto a sua comida lá na sua igreja
é o pastor que prepara, é uma comida fria. Se o pastor precisa ficar estudando a Bíblia para poder falar, aqui nosso não. Ora, eu quero dizer para as pessoas, notadamente esta pessoa que nos telefona, eu pergunto para você, você frequenta fast food? A palavra fast significa rápido. Fast food é uma comida depressa. Você chega lá, tem um sanduíche, tem uma coisa preparada e você come tudo aquilo. No momento parece que está muito gostoso, depois se começa a sentir o efeito de uma comida que não o alimentou devidamente. Agora, se você pode ir para casa na hora do almoço e a esposa põe aquele feijãozinho, aquele arrozinho, aquela carne preparada com tempo, você vai trocar a comida de casa por uma comida de rua? Então, esse negócio de abrir a Bíblia ao acaso e dizer que Deus está falando isso e aquilo, isso é bibliomancia, adivinhar com a própria Bíblia. Bíblia é para ser lida, Bíblia é para ser estudada. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4,13, falando a Timóteo, Paulo recomenda. Ainda diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Salmo 1, versículo 2, que já lemos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Isaías 34, versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede. Josué, capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, leia, estude, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí está. Estude a palavra de Deus e não comece a abrir a Bíblia ao acaso, como se Deus estivesse falando por meio de adivinhação. Bíblia para ser lida e estudada.